tua vontade em minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 16, 16º domingo do tempo comum. E nós já sabemos quais são as particularidades desse tempo comum. Uma das particularidades é a cor verde, né? A cor da esperança, a cor que faz com que nós olhemos para a proposta de Deus em estado de amadurecimento, porque o verde também nos simboliza, nos mostra que algo não está totalmente maduro. Assim é a nossa relação com Ele. Quando nós estivermos totalmente maduros no nosso relacionamento com Ele, esse mundo já não tem mais lugar para nós. Aí é hora de voltar lá para o abraço do Pai Eterno. E nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o acolhimento, sobre a hospitalidade. E a palavra vem nos confirmar que cristão autêntico, cristão verdadeiro, é aquele que primeiro acolhe a proposta de Deus na sua vida. E do acolhimento da proposta de Deus nasce a hospitalidade, nasce o acolhimento ao próximo. Olhemos as leituras que nos foram propostas. Primeira leitura, livro do Gênesis, o capítulo 18. Esse capítulo 18, o personagem central desse capítulo é Abraão. Não sei se vocês perceberam. Abraão é apresentado como um modelo de fé, como um modelo de vida. E o que é que diz essa primeira leitura? Diz que Abraão estava sentado à porta da sua casa, à porta da sua tenda, e de repente aparece para Abraão 3 homens. Aparece diante dele. E mais do que oferecer água para aqueles 3, o que é que Abraão faz? Abraão organiza um pequeno banquete. Não é o que está lá no versículo 6? E diz que além de preparar esse banquete, Abraão ficou ali de pé, diante deles, numa atitude de serviço, para que não pudesse faltar absolutamente nada. Ou seja, Abraão ficou ali dando o melhor de si, mostrando que é hospitaleiro, mostrando que é bondoso, que é misericordioso, que é humano.
Olha só, no mundo de hoje a gente precisa mostrar para os outros que nós somos humanos, coisa que era para estar intrínseco dentro de nós. Nós precisamos concretizar gestos para mostrar para o outro que nós ainda somos humanos, que a violência não tomou conta de nós ainda, que o desejo de vingança não tomou conta de nós ainda. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Nós temos que mostrar para os outros que nós somos humanos. E Abraão começa a mostrar que ele é um homem bondoso, que ele é um homem que acolheu a palavra de Deus, e esse acolhimento da palavra de Deus transformou em serviço, transformou em misericórdia. Mas a beleza dessa primeira leitura está lá no finalzinho, quando termina tudo, quando termina o banquete, e eles anunciam para Abraão o que é que iria acontecer. Que na verdade era o grande desejo de Abraão, ser pai. Abraão já estava velho, a sua esposa já estava velha. Era mais do que natural que Abraão fosse alguém amargo, alguém azedo, alguém frustrado. Tentei a vida toda ser pai, não consegui. E lá no finalzinho da vida, ainda resta a hospitalidade dentro do coração de Abraão. Para mostrar que quando nós acolhemos de fato a palavra de Deus na nossa vida, nada consegue azedar os nossos relacionamentos. Nada consegue nos tornar homens e mulheres amargos. E aí aqueles 3 homens anunciam que 1 ano depois, quando nós retornarmos aqui, você vai ter um filho, você vai ter um herdeiro. E aí fica muito claro, gente, que Deus não deixa passar desapercebido nenhuma atitude de bondade. Tudo aquilo que nós fizemos com o coração puro, com o coração generoso, mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos retribuir. Olha só a retribuição de Abraão. Tinha tudo para ser um homem totalmente às avessas. Esperei a vida toda por um milagre de Deus e esse milagre não aconteceu. Mas ele se manteve firme. Ele se manteve com aquele coração generoso, a ponto de manifestar a sua generosidade naquele banquete que ele prepara para aqueles 3 homens que ele nunca viu na sua vida. Mostrando que dentro do coração dele ainda existia amor, mesmo diante de tudo aquilo que havia acontecido com ele. Por isso, Abraão é modelo para cada um de nós. É aquele a quem Deus vem visitar. É aquele que acolhe Deus na sua casa, é aquele que permite que Deus passeie na sua vida, que coloca tudo nas mãos de Deus, que confia em Deus, que sabe que não sairá decepcionado. É aquele que sabe partilhar o pouco que Deus lhe deu. E isso, gente, numa época em que Deus era visto como concorrente. Para ele não, ao contrário, ele permite que Deus invada a sua vida, ele se coloca diante dele com uma atitude de respeito, de confiança. E aí nós podemos nos questionar, qual é a atitude que marca o meu dia a dia naquilo que se refere ao meu relacionamento com Deus? Como é que eu me comporto no meu dia a dia, quando se trata das coisas de Deus? A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses. Quem participou da missa domingo passado, percebeu que domingo passado, São Paulo escrevendo aos Colossenses, estava escrevendo porque não foi São Paulo que fundou a comunidade de Colosso, mas ele estava escrevendo porque ele percebeu que estava acontecendo coisas dentro dessa comunidade que estavam atentando contra aquilo que os apóstolos semearam. Os falsos mestres dentro da comunidade, que dizia assim, olha, está acontecendo tudo isso porque Deus me revelou isso. E aí São Paulo combatia tudo isso, dizendo que ninguém se dê ao luxo de ficar
dizendo que Deus revelou alguma coisa. Porque Deus se revela na sua plenitude em Cristo. Era como se São Paulo estivesse dizendo assim, ó, depois de Cristo acabou esse negócio de revelação. Deus se revela em Cristo, e agora aqueles que pertencem a Cristo, sim, continua o legado de Cristo. Mas ficar revelando coisas para satisfação pessoal, São Paulo estava combatendo a semana passada. Os falsos doutores, os falsos líderes, que achavam que a fé era preciso ser completada com alguma coisa a mais. Ou seja, só Jesus Cristo não basta. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso observar a lei, eu preciso ser circuncidado, eu preciso observar determinadas normas alimentares. Só para a gente entender bem, gente, é o que acontece muito hoje, no nosso dia, principalmente no mundo cristão, no mundo católico. Tem gente que acha que só a missa de domingo não basta. Que na segunda-feira tem que ir lá no centro para receber o passe. Depois na terça precisa ler a mão. Depois precisa ficar procurando os horóscopos. Precisa ficar completando a fé. São Paulo deixa muito claro. Nós precisamos só de Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de passe. Não precisamos de nada. Precisamos de Cristo. E quando eu tomo posse dessa certeza, eu preciso de Cristo, aí sim, eu assumo tudo aquilo que Cristo quer de mim. O Cristo precisa ser por inteiro dentro de nós. Eu não posso picotar Cristo, eu quero de Cristo essa parte não me interessa. Não, Cristo por inteiro. Eu costumo dizer que nós precisamos do Cristo da manhã luminosa da Páscoa, o Cristo sem nenhuma gota de sangue. Mas nós precisamos também nos ensanguentar nas chagas desse homem. Nós precisamos sujar o nosso corpo com o sangue desse homem. Só assim ele vai ser tudo dentro de nós. Nós buscamos Cristo, e São Paulo deixa muito claro que é lá nas suas chagas que nós encontramos a cura para as nossas enfermidades. Por suas chagas nós fomos curados. São Paulo faz questão de dizer isso. Nós precisamos dele por inteiro. E aí agora nesse trecho da segunda leitura de hoje, Paulo fala dele mesmo para servir de estímulo à comunidade de Colossos. E ele diz, é preciso olhar para Cristo, pois só nele nós encontramos a vida, só nele nós encontramos a salvação. É o que diz Paulo nessa segunda leitura. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 10. Esse evangelho é muito emblemático, gente. Prestem atenção. Situa-se numa aldeia, num povoado, na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Até aqui está tudo tranquilo. Mas quando a gente olha o evangelho de São João, o capítulo 11, aqui é Lucas 10. Se a gente pegar a Sagrada Escritura e abrir lá no evangelho de São João, o capítulo 11, nós vamos identificar essas duas mulheres como sendo irmãs de Lázaro. Aqui não faz, o Lucas não faz questão nenhuma de dizer. Mas em João ele diz. Então essa aldeia que Jesus está hoje aqui é Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro, 3 quilômetros de Jerusalém. Essa Maria do texto de hoje é aquela que na última semana de vida de Jesus, antes de sofrer a paixão, ela vai banhar os pés de Jesus com lágrimas, vai passar perfume e vai enxugar com os cabelos. É essa Maria. Então dá para notar no evangelho, nesse texto de São João, capítulo 20, que Maria já estava num processo de conversão. Que ela já estava num processo de escutar a palavra de Deus. Que ela já estava num processo de sentar-se aos pés de Jesus.
E agora no Evangelho de São Lucas, ela chama a atenção, por quê? Porque Marta fica incomodada com ela. Marta vai dizer para Jesus assim: ô Senhor, faça o favor, eu estou aqui cheia de serviço, e ela fica aí não falou assim, né, gente? Eu estou aumentando porque as entrelinhas diz mais do que as linhas, né? Não foi bonitinho do jeito que está aqui. Imagina, duas mulheres lá e Jesus sentado, e uma cheia de coisa para fazer, e a outra lá sentada nos pés de Jesus. Faça o favor, Senhor, eu estou aqui cheia de serviço, e de repente ela fica aí sentada. Se o Senhor não se importa com isso, manda que ela venha me ajudar. E ela quer dar uma ordem para Jesus ainda. E aí o que é que Jesus diz? Marta, Marta. Eu digo sempre nas terças-feiras aqui: Marta, Marta, senta aqui na mesa para tomar café conosco. Tu te preocupas com pouca coisa, com muita coisa. Teu coração está cheio de afazeres. Maria escolheu a melhor parte. Olha só que coisa bonita, gente. Maria escolheu a melhor parte. Agora, a posição de Maria é que é interessante. O evangelista Lucas diz: ela estava sentada aos pés de Jesus. Na Sagrada Escritura, gente, quem senta aos pés de Jesus, ou quem senta aos pés de alguém, senta com o intuito de aprender. Olhemos lá o evangelista Lucas, capítulo 8, versículo 35. Depois que Jesus expulsa o demônio e manda para uma manada de porcos, aquele homem senta aos pés de Jesus. Anotem, depois pesquisem. Está gravado, depois em casa assistam de novo e pesquisem lá na Sagrada Escritura. Lucas 8, 35. Atos dos Apóstolos 22, 3. Quando Paulo fala da sua vida, ele diz assim: eu fui educado aos pés de Gamaliel. Portanto, atitude de quem quer aprender. Que imagem bonita, gente. Ainda mais no contexto sociopolítico daquela época, em que a mulher ela era limitada de tudo. Não podia fazer nada. Tinha os seus direitos todos privados, era excluída, era marginalizada, e de repente Jesus fala que ela escolheu a melhor parte, está sentada aos pés dele. Com isso Jesus está dizendo que não importa a sua condição social, não importa a sua raça, não importa se você é homem, se você é mulher, o que é importante é se você está disposto a escutar a palavra de Jesus. Se você está disposto a sentar-se aos pés de Jesus. É sentado aos pés de Jesus que nasce a ação. Por muito tempo e por muitos séculos, esse evangelho, esse texto de hoje foi apresentado como dois modelos de vida. Muita gente achava que, eu quero só rezar, eu quero só trabalhar. Por muito tempo, a gente achou que fosse dois contrapontos. Maria, a mulher da contemplação, e Marta, a mulher da vida do trabalho. Vida de contemplação sem ação não tem muito valor. E vida de ação sem muita oração, sem oração também não tem valor. Ou seja, ninguém chega ao estado de Marta sem antes ter sido Maria. Ninguém trabalha na messe do Senhor sem antes sentar aos pés dele para escutar aquilo que ele quer de cada um de nós. Então vamos pedir nessa Eucaristia que nós tenhamos a ousadia de Maria e a coragem de Marta. A ousadia de Maria de sentar-se aos pés de Jesus, e a coragem de Marta de, uma vez que a palavra entrou nos meus ouvidos, uma vez que a palavra foi lá no meu coração, que ela saia em forma de ação pelas minhas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu seguirei, eu irei.